O trailer. Kelly Curtis ouvia o som do chuveiro. Ela mal podia acreditar. Olhou para a roupa espalhada em cima da cama. Short e uma camisa caqui de manga curta. A roupa de Sarah Harding. Não dava para se controlar e ela estendeu a mão e tocou as peças de roupa. Notou que a fazenda estava gasta, os botões não combinavam e havia umas manchas vermelhas perto do bolso que imaginou ser sangue. Kelly. Sarah chamou, do chuveiro. Ela lembrou-o. Meu nome. Sim. A voz de Kelly traía seu nervosismo. Tem algum shampoo? Vou ver, doutora Harding. Kelly começou a abrir as gavetas apressadamente. Os homens tinham ido para o outro compartimento, deixando-a só com Sarah. Kelly procurou desesperadamente, abrindo e fechando gavetas. Escute, e tudo bem se não encontrar, disse Sarah. Estou procurando. Será que tem algum detergente de lavar pratos? Kelly olhou em volta. Viu um frasco verde na pia. Tem, doutora Harding, mas pode me dar. É tudo a mesma coisa. Eu não me importo. A mão apareceu no lado de fora da cortina do chuveiro e Kelly entregou o frasco para ela. E o meu nome é Sarah. Está bem, doutora Harding. Sarah. Está bem, Sarah. Sarah Harding era uma pessoa como as outras. Muito informal e normal. Encantada, Kelly sentou no banco da cozinha, balançando as pernas, esperando, para o caso de doutora Harding, Sarah precisar de mais alguma coisa. Ouviu Sarah cantarolar. I'm gonna wash that man right out of my hair. Depois de alguns momentos, ela fechou o chuveiro, estendeu a mão para fora da cortina e saiu enrolada na toalha. Sarah passou os dedos no cabelo curto, aparentemente a única atenção que dispensava a própria aparência. Agora, sim. Nossa, este trailer é mesmo de luxo. Thorne fez um belo trabalho. Sim, disse Kelly. É muito bom. Quantos anos você tem, Kelly? Sarah perguntou. Com um sorriso. 13. Está em que série? 8ª? 7ª. 7ª série, Sarah disse, pensativa. O Dr. Malcolm deixou alguma roupa para você. Disse. Que acha que vai servir? Apontou para o short e a camiseta. De quem são? Acho que de Ed. Sarah examinou a roupa. Talvez sirvam. Foi para onde ficavam as Camasby. Começou a se vestir. O que vai ser quando crescer? Eu não sei, disse Kelly. Uma ótima resposta. É mesmo? A mãe de Kelly estava sempre insistindo em que ela arrumasse um emprego de meio expediente para resolver o que queria fazer na vida. E, disse Sarah, nenhuma pessoa inteligente sabe o que quer fazer antes dos 20 ou 30 anos. Ah! Quais as matérias de que você gosta? Na verdade, bem, gosto de matemática, e ela disse em voz baixa e como quem pede desculpas. Sarah percebeu o tom e disse. O que há de errado com matemática? Bem, as meninas não são boas em matemática, sabe? Como é? Não, eu não sei, Sarah disse, secamente. Kelly entrou em pânico. Até aquele momento tinha a impressão de estar muito próxima de Sarah Harding, mas agora a sensação começava a se dissolver, como se tivesse dado a resposta errada para uma professora severa. Resolveu não dizer mais nada e esperou em silêncio. Sarah apareceu com a roupa de Ed, demasiado grande para ela. Sentou e começou a calçar as botas. Movia-se. Naturalmente parecia muito à vontade. O que quis dizer quando afirmou que as mulheres não
São boas em matemática? Bem, é o que todos dizem. Todos quem? Meus professores. Sarah suspirou. Ótimo, disse balançando a cabeça. Seus professores. As outras meninas me chamam de crânio. Coisas assim. Kelly disse, quase instintivamente. Não acreditava que estivesse dizendo tudo aquilo para Sarah Harding, que só conhecia por seus artigos e fotografias, mas lá estava ela, falando de coisas muito pessoais que a perturbavam. Sarah sorriu. Bem, se elas dizem isso, você deve ser muito boa em matemática, estou certa? Acho que sim. Isso é maravilhoso, Kelly. Ela sorriu. Mas o caso é que os meninos não gostam de meninas muito inteligentes. Sarah ergueu as sobrancelhas. Não mesmo? Bem, é o que todos dizem. Todos quem? Minha mãe, por exemplo. E provavelmente ela sabe do que está falando. Eu não sei, admitiu Kelly. Na verdade, minha mãe só sai com idiotas. Então ela pode estar errada. Sarah estava amarrando os cordões da bota e ergueu os olhos para Kelly. Acho que sim. Bem, de acordo com a minha experiência, alguns homens gostam de mulheres inteligentes, outros não. É como tudo no mundo. Ela ergueu a cabeça. Já ouviu falar em George Chaler? Claro. Ele estudou os pandas. Certo. Pandas, e antes disso, leopardos e gorilas. E o pesquisador de animais mais importante do século XX. Você sabe como ele trabalha? Kelly balançou a cabeça. Antes de sair para a pesquisa de campo, George lê tudo o que já foi escrito sobre o animal que vai estudar. Livros populares, revistas especializadas, artigos científicos, tudo. Então ele sai e observa o animal. E você sabe o que ele geralmente descobre? Kelly balançou a cabeça, não confiando na própria voz. Que quase tudo o que foi escrito ou dito está errado. Como o caso dos gorilas. George estudou os gorilas das montanhas 10 anos antes de Dian Fossey começar a pensar nisso. E descobriu que tudo o que pensavam sobre os gorilas era exagero, ou mal entendido, ou simplesmente fantasia, como a ideia de que mulheres não devem fazer parte das expedições que estudam gorilas porque os animais as estupram. Errado. Tudo e completamente errado. Sarah terminou de amarrar as botas e levantou. Portanto, Kelly, mesmo com sua pouca idade, há uma coisa que deve aprender agora. Durante toda a sua vida as pessoas vão dizer uma porção de coisas. E na maior parte das vezes, provavelmente em 95% das vezes, tudo o que elas disserem estará errado. Kelly continuou em silêncio, estranhamente desanimada. É um fato da vida, disse Sarah. Os seres humanos estão recheados de desinformação. Assim, é difícil saberem quem acreditar. Eu sei o que você sente. Sabe? Claro. Minha mãe costumava dizer que eu nunca seria nada na vida. Ela sorriu, alguns dos meus professores diziam a mesma coisa. Verdade? Não parece possível. Mas é, disse Sarah. Na verdade. Ouviram Malcolm dizer, no outro compartimento do trailer. Não. Não. Aqueles idiotas podem estragar tudo. Sarah imediatamente foi ver do que se tratava. Kelly saltou do banco e foi atrás dela. Os homens estavam na frente do monitor, todos falando ao mesmo tempo, e pareciam preocupados.
Isto é terrível, disse Malcolm. Terrível. Aquilo é um jipe? Thorne perguntou. Eles tinham um jipe vermelho, Sarah disse. Aproximando-se e olhando para o monitor. Então é Dodson, disse Malcolm. Droga! O que ele está fazendo aqui? Posso adivinhar. Kelly abriu caminho entre os adultos e olhou. Na tela, ela viu folhagem e imagens intermitentes de um veículo. Vermelho e preto. Onde eles estão agora? Malcolm perguntou para Arby. Acho que estão no Vale do Leste, perto de onde encontramos o Dr. Levine. Levine disse no rádio. Está dizendo que há outras pessoas na ilha? Sim, Richard. Bem, acho melhor tratar de detê-las antes que estraguem tudo. Eu sei. Quer voltar para o trailer? Não sem um motivo urgente. Mantenham-me informado se ele desligou o rádio. Arden olhou para a tela, observando o jipe. Sim, são eles, se ela disse. Seu amigo Dodson. Ele não é meu amigo, disse Malcolm, levantando e fazendo uma careta de dor. Vamos. Precisamos deter aqueles filhos da mãe. Não temos tempo a perder. O ninho. O Jeep Wrangler vermelho parou silenciosamente. Logo à frente havia um muro denso de folhagem. Mas através dele podiam ver a luz do sol na clareira logo adiante. Dodson ficou sentado no carro, escutando. King voltou-se. Para ele ia falar, mas Dodson ergueu a mão, pedindo silêncio. Então ele ouviu claramente, rosnado surdo e longo. Quase como o ronronar de um gato, que vinha do outro lado das árvores. Era como o ronronar do maior gato selvagem já visto. E intermitentemente sentiam uma vibração leve. Muito fraca, mas suficiente para fazer tilintar as chaves na ignição do jipe. Então Dodson compreendeu, ele está andando. Algo muito grande. Andando. Ao lado dele, King olhava para frente, atônito. Boquiaberto. Dodson olhou para trás, para Baselton. O professor segurava com força nas costas do banco da frente. Uma sombra se moveu entre as samambaias enormes. Bem na frente deles. A julgar pelo tamanho da sombra, o animal devia ter 6 metros de altura e 12 de comprimento. Andava apoiado só nas pernas traseiras, tinha o corpo grande, o pescoço curto e a cabeça muito grande. Um tiranossauro. Dodson hesitou, olhando para a sombra. Seu coração batia loucamente no peito. Pensou em passar para o ninho seguinte, mas confiava na eficiência da caixa. Vamos acabar logo com isto. Dê-me a caixa, se ele disse. Baselton entregou a caixa. Carregada? As baterias estão carregadas, disse King. Tudo bem. Então vamos. Exatamente como no primeiro. Eu vou na frente, e vocês dois vêm atrás e trazem os ovos. Para o carro. Prontos? Pronto, disse Baselton. King não respondeu, olhando para a sombra do animal. Que dinossauro é esse? Ele perguntou. Um tiranossauro. Oh, Jesus, gemeu King. Um tiranossauro? Disse Baselton. Não importa o que seja, Dodson disse, irritado. Sigam o plano como antes. Todos prontos? Espere um pouco, disse Baselton. E se não funcionar? Perguntou King. Já sabemos que funciona, garantiu Dodson. Recentemente foi publicado um fato bastante curioso sobre os tiranossauros, disse Baselton. Um paleontólogo chamado Roston fez um estudo do tiranossauro e concluiu que o cérebro dele não é muito diferente do cérebro do sapo, embora, é claro,
muito maior. Ele explica que o sistema nervoso dos tiranossauros só está adaptado para o movimento. Eles não enxergam as coisas que estão imóveis. Os objetos estáticos são invisíveis para eles. Tem certeza disso? Perguntou King. E o que diz o artigo? Disse Baselton. E faz sentido. Não podemos esquecer que o dinossauro, com todo o seu tamanho intimidador, tinha na verdade um intelecto muito pequeno. É perfeitamente lógico que o tiranossauro tenha o equipamento mental de um sapo. Eu não sei por que vamos enfrentar este, King disse. Nervoso, olhando para a frente. Ele é muito maior do que os outros. E daí? Disse Dodson. Ouviu o que George disse. Não passa de um sapo grande. Vamos logo. Saiam desse maldito carro. E não batam as portas. George Baselton sentiu-se uma grande autoridade. Lembrando o que havia lido nas revistas científicas. E estava no papel de sempre, fornecendo informação a quem não sabia nada sobre o assunto. Mas agora, aproximando-se do ninho, notou com surpresa que seus joelhos tremiam. Suas pernas pareciam feitas de borracha. Sempre pensou que fosse uma figura de retórica, mas viu que a expressão era literalmente verdadeira. Mordeu o lábio e fez um esforço para se controlar. Não ia demonstrar medo, pensou. Ele era dono daquela situação. Dodson caminhou para a clareira, levando a caixa como se fosse um revólver. Baselton olhou para King, que estava com uma palidez de morte suando profusamente. Parecia prestes a ter um colapso e caminhava devagar. Baselton. F. Icou ao lado dele para ter certeza de que King estava bem. Dodson olhou para trás e fez sinal para os dois homens se aproximarem dele. Olhou para King e para Baselton e atravessou a folhagem entrando na clareira. Baselton viu o tiranossauro. Não, eram dois. Estavam um de cada lado do monte de terra, dois adultos, 6 metros de altura, de pé nas patas traseiras, poderosos. Vermelho escuros, com mandíbulas cruéis. Como os maiassauros, olharam para Dodson por um momento. Como que surpresos por ver um intruso. Então os tiranossauros rugiram furiosos. Um rugido profundo, de uma intensidade incrível, rasgou o ar. Dodson levantou a caixa e apontou para os animais. Imediatamente o som alto e estridente encheu a clareira. Os tiranossauros rugiram em resposta e ergueram a cabeça, estendendo os pescoços para a frente, abrindo e fechando as mandíbulas, preparando-se para o ataque. Eram enormes, se o som não os afetava. Começaram a dar a volta no monte de terra, caminhando para Dodson. A terra tremia a cada passo. Oh, droga, disse King. Mas Dodson não perdeu a calma e girou o botão da caixa. Baselton tapou os ouvidos com as mãos. O som era extremamente alto, contundente, insuportável. A resposta foi imediata. Os tiranossauros pararam, como se tivessem recebido um golpe muito forte. Abaixaram a cabeça e piscaram os olhos rapidamente. O som parecia vibrar no ar. Eles rugiram outra vez, mas com menos força, sem muita convicção. Uma gritaria terrível vinha do ninho. Dodson avançou, com a caixa no ar, apontada para os animais. Os tiranossauros recuaram, olhando para dentro do ninho, depois para Dodson. Balançavam as cabeças para trás e para frente com rapidez, como tentando livrar os ouvidos do som, que era agora dolorosamente insuportável. Dodson começou a subir na parte lateral do monte de
terra. Baselton e King fizeram o mesmo. Baselton olhou para baixo e viu 4 ovos brancos mosqueados e 2 ilhotes, que pareciam perus magricelas e enormes. Ou uma forma qualquer de pássaro gigante. Os 2 tiranossauros estavam na outra extremidade da clareira, detidos pelo som. Como os maiassauros, a agitação os fez urinar. Batiam os pés, mas não se aproximavam. Para ser ouvido no meio do ruído infernal, Dodson gritou: "Apanhem os ovos!" Atordoado, King desceu para dentro do ninho e apanhou o primeiro ovo que viu. Suas mãos estavam trêmulas, o ovo fugiu dos seus dedos, e, para apanhá-lo no ar, ele recuou e pisou na perna de um dos filhotes, que gritou de medo e de dor. Os tiranossauros tentaram avançar quando ouviram os gritos do filhote. King saltou agilmente para fora do ninho e desapareceu no meio da folhagem. Baselton o viu deixar a clareira. "George!" gritou Dodson, sempre apontando a caixa para os tiranossauros. "Apanhe o outro ovo." Baselton virou e olhou para os tiranossauros adultos. Viu sua agitação, sua fúria, viu as mandíbulas abrindo e fechando e de repente teve a sensação de que, com som ou sem ele, aqueles animais não iam permitir que mais ninguém entrasse no ninho. Não teria a mesma sorte de King, pensou. Ele sentia isso e... "George! Agora! Eu não posso!" gritou Baselton. "Seu cretino de merda!" Segurando a caixa bem no alto, Dodson começou a descer para dentro do ninho. Mas, quando virou o corpo, a bateria se desligou da caixa. O som parou bruscamente. A clareira ficou em silêncio. Baselton gemeu. Os tiranossauros sacudiram a cabeça pela última vez e rugiram. Baselton viu Dodson ficar imóvel, com o corpo rígido, e fez a mesma coisa, obrigando-se com esforço a ficar onde estava, forçando os joelhos a pararem de tremer. Conteve a respiração. E esperou. No outro lado da clareira, os tiranossauros começaram a avançar para ele. "O que eles estão fazendo?" exclamou Arby, no trailer. Estava tão perto do monitor que seu nariz quase tocava a tela. "Será que enlouqueceram? Estão lá parados." Kelly, ao lado dele, não disse nada, olhando para a tela. Em silêncio. "Você queria estar lá agora, Kel?" Arby perguntou. "Ora, cale a boca", Kelly disse. Não enlouqueceram", Malcolm disse, no rádio. Olhando para o monitor do painel do Explorer, enquanto seguiam a trilha a caminho do setor oeste da ilha. Thorne estava dirigindo, Sarah e Malcolm no banco de trás. Ele devia estar tentando religar a máquina de som. Sarah disse. "Será que eles vão mesmo ficar lá parados?" "Vão", disse Malcolm. "Por quê?" "Estão mal informados", se ele respondeu. Dodson correu para o jipe. A bateria caiu do seu cinto. Mas ele não parou. Lá na frente, viu King no jipe. Esperando, tenso e pálido. Dodson sentou na frente da direção e ligou o motor. Os tiranossauros rugiram. "Onde está Baselton?" King perguntou. "Não conseguiu." "O que quer dizer?" "Quero dizer que ele não conseguiu porra nenhuma," gritou Dodson, engatando a marcha do carro. O jipe partiu e começou a subir a colina. Os tiranossauros rugiam atrás deles. Segurando o ovo, King olhou para trás. "Talvez seja melhor nos desfazermos disto", se ele disse. "Não se atreva", disse Dodson. King abaixou o vidro. "Talvez ele só queira o ovo de volta." "Não", disse Dodson.
Não. Estendeu o braço, lutando com King para impedir que ele jogasse o ovo fora. A trilha era estreita, com valas profundas. O jipe seguia aos saltos. De repente um dos tiranossauros surgiu do meio das árvores, na frente deles, e ficou parado, rosnando, bloqueando a estrada. "Ó, Cristo", disse Dodson, pisando rapidamente no freio. O carro derrapou na trilha de lama e parou. O tiranossauro caminhou para eles, rugindo. "Dê a volta!" berrou King. "Dê a volta!" Mas Dodson não deu a volta. Engatou a marcha a ré e começaram a voltar pela trilha, acelerando, na estrada estreita. "Você é louco!" King disse. "Vai nos matar!" Dodson acertou King com a mão aberta. "Cala essa merda de boca!" Ele gritou. Dirigir de marcha ré naquela velocidade exigia toda a sua atenção. Sabia que o tiranossauro era mais rápido. Não ia dar certo. Estavam num maldito jipe com uma maldita capota de lona. E iam ser mortos e... "Não!" gritou King. Atrás Dodson viu o segundo tiranossauro, correndo na trilha, na direção deles. Olhou para frente e viu o primeiro tiranossauro avançando. Estavam encurralados. Em pânico, ele girou a direção, o carro saiu da estrada, de marcha ré, e entrou no mato denso, batendo numa árvore. Dodson sentiu um impacto violento. A traseira do carro se inclinou para baixo, e ele compreendeu que as rodas traseiras estavam suspensas no ar, no alto da encosta. Ele acelerou freneticamente, mas as rodas giraram em falso. Era impossível. Lentamente, o carro deslizou para trás, para a folhagem densa. Dodson não via nada. Mas estavam suspensos no ar. Ao lado dele, King soluçava. O tiranossauro rugia muito perto agora. Dodson abriu a porta do carro e saltou no espaço. Rolou pela folhagem, caiu, bateu no tronco de uma árvore e rolou pela encosta íngreme de mato fechado. Em dado momento, sentiu uma dor aguda na testa e viu estrelas por um instante, antes de tudo escurecer e ele perdera consciência. A decisão. Estavam dentro do Explorer, no topo do rochedo que dava para o Vale do Leste no meio da selva. Os vidros estavam abaixados. Ouviam os rugidos dos tiranossauros passando velozmente pelo meio do mato alto e entre as árvores. Os dois deixaram o ninho, Storm disse. E, aquele caras devem ter tirado alguma coisa. Malcolm suspirou. Ficaram em silêncio, escutando. Ouviram um zumbido fraco, e Ed parou a moto ao lado do carro. Achei que precisavam de ajuda. Vão descer? Malcolm balançou a cabeça. Não, decididamente, não. É muito perigoso. Não. Sabemos onde eles estão. Sarah Harding disse. Por que Dodson ficou parado daquele jeito? Não é assim que se age na presença de predadores. Quando nos vemos ameaçados por um leão, fazemos muito barulho. Agitamos os braços, jogamos coisas nele. Tentamos assustá-lo. Não se fica parado, esperando. Provavelmente ele leu o artigo errado. Malcolm balançou a cabeça. Apareceu uma teoria segundo a qual os tiranossauros só podem ver coisas em movimento. Um cara chamado Roston fez uns estudos e concluiu que o tiranossauro tem o cérebro de um sapo. Levine disse no rádio. Roston é um idiota. Não sabe anatomia suficiente para fazer sexo com a própria mulher. Seu artigo é uma piada. Que artigo? Perguntou Thorne. Levine continuou, no
Rádio. Royston acreditava que o tiranossauro tivesse um sistema visual igual aos do anfíbios, como o de um sapo. Sapo vê o movimento, mas não vê o que está imóvel. Mas é completamente impossível um predador ter esse tipo de sistema visual. Completamente impossível porque a defesa mais comum da presa é ficar imóvel. Um gamo, ou coisa parecida, quando percebe o perigo, fica imóvel. O predador tem de ser capaz de ver a presa. E é claro que os tiranossauros viam. Levine bufou com desprezo. É como a teoria idiota apresentada por Grant alguns anos atrás de que o tiranossauro podia ficar confuso com uma tempestade porque não estava adaptado aos climas chuvosos. É outro absurdo. O Cretáceo não foi um período de seca. E, de qualquer modo, os tiranossauros eram animais da América do Norte, só foram encontrados no Canadá e nos Estados Unidos. Os tiranossauros rex viviam nas praias do interior, a leste das Montanhas Rochosas. São comuns as tempestades nas encostas das montanhas. Tenho certeza de que os tiranossauros viram muita chuva e que evoluíram de modo a conviver com ela. Então não existe nada que impeça o tiranossauro de atacar alguém? Perguntou Malcolm. É claro que existe. A coisa mais óbvia, disse Levine. Qual é? Se ele não estiver com fome. Se acabou de comer outro animal. Qualquer coisa maior do que uma cabra satisfaz sua fome durante horas. É isso aí. O tiranossauro enxerga muito bem, objetos móveis ou imóveis. Ouviam os rugidos vindos do vale, lá embaixo. Viam o movimento no mato cerrado, mais ou menos 400 metros ao norte de onde estavam. Mais rugidos. Os dois rex pareciam responder um ao outro. Que armas nós temos? Sarah perguntou. 3 Lingstrats. Carregadas, disse Thorne. Muito bem, ela disse. Então vamos. Ouviram o rádio outra vez. Eu não estou aí, Levine disse. Mas meu conselho é que devem esperar. Para o diabo com a espera, disse Malcolm. Sarah tem razão. Vamos até lá para ver o que aconteceu. Seu funeral, disse Levine. Arby voltou para o monitor, enxugando o queixo e ainda um pouco verde. O que eles estão fazendo agora? O Dr. Malcolm e os outros vão até ao ninho. Está brincando? Ele disse, alarmado. Não se preocupe, Skelly disse. Sarah pode resolver tudo. É o que você espera, disse Arby. O ninho. Pararam o Explorer um pouco além da clareira. Ed encostou a moto no tronco de uma árvore e esperou que os outros descessem do carro. Sarah Harding sentiu o cheiro ácido, que conhecia tão bem, de carne podre e excremento, característico dos ninhos dos carnívoros. No calor da tarde, era um pouco enjoativo. Moscas zumbiam no ar parado. Harding apanhou um dos rifles e passou a correia pelo ombro. Olhou para os 3 homens, todos imóveis, tensos. Malcolm tinha uma orla branca em volta da boca e o rosto muito pálido. Sarah lembrou de quando seu velho professor Kaufman a visitará na África. Kaufman era um desses tipos que faziam a linha. Hemingway gostava de uma bebida, tinha vários casos amorosos no lugar em que vivia e várias histórias de aventuras com os orangotangos em Sumatra, os lêmures de cauda enrolada de Madagascar. Ela o levará ao local de caça dos carnívoros na savana. E ele imediatamente desmaiou. Kaufman pesava mais de 100 quilos e Sarah
Teve de arrastá-lo pelo colarinho, com os leões em volta deles, rosnando. Foi uma boa lição para ela. Inclinou-se para os 3 homens e murmurou: se alguém tem alguma dúvida, não vá. Espere aqui. Não quero me preocupar com vocês. Posso fazer isso sozinha. Tem certeza? Tenho. Agora, fiquem quietos. Sara caminhou para a clareira e eles se apressaram em segui-la. Ela afastou as folhas das samambaias e entrou na clareira. Os tiranossauros não estavam em o cone de terra. Estava deserto. À direita ela viu um pé de sapato com um pedaço de carne aparecendo na parte superior da meia rasgada. Era tudo o que tinha sobrado de Baselton. Ouviu um grito fraco e queixoso que vinha de dentro do ninho. Sara subiu no muro baixo de terra com Malcolm atrás dela. Viu 2 filhotes de tiranossauro, choramingando. Ao lado deles havia 3 ovos grandes. Viram marcas de pés por toda a parte, na lama. Eles levaram um ovo, disse Malcolm. Droga! Você não queria que nada perturbasse seu pequeno ecossistema? Sim, era o que eu esperava, Malcolm disse, com um sorriso. É uma pena, Sara disse, caminhando rapidamente na borda do ninho. Inclinou-se e olhou para os filhotes de tiranossauros. Um deles se encolheu, encostando o pescoço penugento no corpo. Mas o segundo não fez nenhum movimento quando ela se aproximou. Continuou deitado de lado, respirando rapidamente, com os olhos vidrados. Este está ferido, Sela disse. Levine estava de pé no posto de observação. Apertou o fone preso na cabeça ao ouvido e falou no microfone perto da boca. Preciso de uma descrição, Sele disse. São 2, disse Tommy. Mais ou menos 60 centímetros de comprimento, peso, cerca de 20 quilos. Do tamanho de um pequeno avestruz. Olhos grandes. Focinhos curtos. Cor marrom clara. E tem um anel de penugem em volta do pescoço. Podem ficar de pé? Bem, e se podem, não muito bem. Estão mais ou menos se ir arrastando. Guinchando muito. Então são recém-nascidos, disse Levine. Provavelmente têm poucos dias. Nunca saíram do ninho. Eu teria muito cuidado. Por quê? Com filhotes tão novos, disse Levine, os pais não ficam longe por muito tempo. Arden chegou mais perto do filhote machucado. Sempre choramingando, ele tentou se arrastar para ela. Desajeitadamente. Uma das pernas estava dobrada num ângulo estranho. Acho que está com a perna esquerda machucada. Ed se aproximou para ver. Está quebrada? Sim, provavelmente, mas... Ei, Sed disse. O filhote avançou e mordeu a bota dele na altura do tornozelo. Ed puxou o pé, arrastando o animal, que não soltou a bota. Ei! Largue daí! Ed levantou a perna e sacudiu de um lado para o outro. Mas o filhote não largou. Ele puxou por mais um momento. Depois parou. O filhote ficou deitado no chão, com a respiração curta, as mandíbulas firmes em volta da bota de Ed. Nossa, Sele disse. Criaturinha agressiva, não é mesmo? Sara disse. Desde que nascem. Ed olhou para os dentes pequenos e afiados. Não. Tinham penetrado o couro, mas o filhote continuava firme. Ed empurrou o animal com a coronha do rifle várias vezes. Não adiantou. O filhote piscava os olhos olhando para ele, mas não soltava os dentes. Ouviram os rugidos distantes dos pais, em algum lugar ao norte.
Vamos sair daqui, Malcolm disse. Já vimos o que viemos ver. Temos de descobrir para onde Dodson foi. Acho que vi uma marca na trilha, Storm disse. Eles devem ter ido para aquele lado. É melhor darmos uma olhada. Começaram a andar na direção do carro. Esperem um pouco, Sed disse, olhando para o pé. O que vou fazer com este filhote? Dê um tiro nele, Malcolm disse. Quer dizer, matar? Ele está com a perna quebrada, Ed, Sarah disse. De qualquer modo vai morrer. Sim, mas... Vamos voltar pela trilha, Ed, Storm disse. E se não encontrarmos Dodson, pegamos a estrada do penhasco para o laboratório. Depois, voltamos para o trailer. Tudo bem, Thorne. Estou bem atrás de vocês. Ed ergueu o rifle e o girou nas mãos. Faça isso agora, disse Sarah, entrando no Explorer. Não vai querer estar aqui quando o papai e a mamãe voltarem, não é mesmo? Os